Minhas amigas e meus amigos, começo por cumprimentar todos os militantes e dirigentes do PSD que aqui vieram hoje no Conselho de Esposende à Quinta da Malafaia. Eu tive a oportunidade de ouvir, há coisa de 2 ou 3 dias, um comentador na televisão dizer que era óbvio que as sondagens tinham de ser muito más para o PSD, porque isso notava-se na campanha. Eu quero perguntar a esses que dizem que se nota na campanha, o que é que se nota na campanha, senão esta gente toda, com alegria e com vontade. PSD, PSD. Queria também dar um cumprimento especial aos autarcas. Eu, como antigo autarca, tenho um particular gosto e uma particular admiração por todos aqueles que estão nas câmaras municipais, nas assembleias municipais e nas juntas de freguesia. Eu sei que estão aqui muitos. Um grande abraço para todos os autarcas do PSD. E, ao contrário dos nossos adversários, deixo também aqui um cumprimento especial a todos os nossos candidatos, a começar pelo Paulo Rangel, que nós não queremos esconder, antes pelo contrário, queremos mostrá-lo bem para que possam votar nele no próximo domingo. Escolhemos uma lista para mostrar e para ser votada e não uma lista para esconder. O presidente do PSD está com a lista, apoia a lista, mas não é o candidato. O candidato é o Paulo Rangel e todos os outros, a começar também pelo José Manuel Fernandes aqui do Minho, e por isso não temos que os andar a esconder, temos que os mostrar. E é essa campanha que eles estão a fazer, e é essa campanha que vai dar os resultados que vamos ver no próximo domingo. PSD, 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 PSD. Eu queria-vos pedir a todos uma especial atenção para um aspecto decisivo para o resultado de 2-8. 2-8, por esta hora, já todos votamos. As urnas fecham às 7 da tarde, 2-8, por esta hora, já todos votamos. E para o resultado eleitoral é absolutamente vital que votem mais pessoas do que aquelas que normalmente votam em eleições europeias. Nas últimas europeias votaram menos de 1/3, o que quer dizer que em cada 10 pessoas que encontramos na rua, só 3 é que votaram nas eleições europeias. E por isso aquilo que vos peço é que junto os amigos e junto das famílias sensibilizem as pessoas para votar nas eleições, também nestas eleições europeias. Porquê? Porque a Europa é cada vez mais importante na nossa vida. O Parlamento Europeu está lá longe, mas a Europa é muito importante e entra nas nossas casas mais do que aquilo que nós possamos entender. Quando pagamos os impostos que pagamos para questões como a do Banco Espírito Santo ou do Banif, passou pela Europa a decisão de assim ser. E é uma decisão que toca no bolso e que toca em todos nós. Por isso, aquilo que vos peço é que levem o maior número de pessoas a votar no próximo domingo. Mas já agora, se vão votar, que votem no PSD. E há boas razões para votar no PSD. A primeira razão, logo à cabeça, é que o PSD é o partido mais equilibrado e mais moderado em Portugal. Se, não digo os mais novos, que ainda não eram nascidos, mas aqueles que aqui estão e que não são assim tão jovens, lembram-se do que era Portugal na década de 70 e no início da década de 80. E percebem o que é hoje Portugal depois de termos aderido à Comunidade Económica Europeia. Essa Comunidade Económica Europeia, os valores dessa comunidade hoje, União Europeia, têm hoje problemas
relativamente a forças políticas extremistas de direita e de esquerda. Nós temos de votar em todos os países e, portanto, também em Portugal, naqueles partidos que nos dão mais garantias de combate aos extremismos, seja o extremismo de direita, seja o extremismo de esquerda. O partido PSD, PSD, PSD. O Partido Social Democrata jamais se ligará a qualquer partido de extrema-direita, seja em Portugal ou seja na Europa. Jamais se ligará a qualquer partido de extrema-esquerda. Mas o Partido Socialista, todos nós sabemos que pode não se ligar à extrema-direita, mas liga-se à extrema-esquerda, como aconteceu na solução governativa que está hoje em vigor em Portugal. Aliás, eu fico admirado quando ouço o Sr. Primeiro-Ministro dizer, a propósito da crise que recentemente ele criou, que não estava à espera da responsabilidade, qualquer espécie de responsabilidade financeira ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Mas então ele escolheu parceiros para governar de quem ele não esperava qualquer responsabilidade em matéria de finanças públicas. Então só ao fim de 4 anos é que nos vem dizer a leitura que faz dos parceiros que escolheu. Mas não é só questão de sermos o partido mais equilibrado e o partido mais moderado em Portugal. Como aqui já foi referido, nós temos projetos para a Europa. Desde o combate por uma melhor natalidade, uma maior natalidade. Nós temos um país a envelhecer. Cada vez temos mais velhos e cada vez temos menos gente jovem. Nós precisamos de inverter isto e queremos que a Europa, que também tem esse problema, nos dê essa ajuda e possamos ser todos solidários. Mas também, como aqui já foi referido, temos um programa para incentivar, para melhorar, para aumentar a luta contra o cancro. Que haja mais investigação científica na Europa para que nós possamos ter cada vez menos europeus e, portanto, menos portugueses a sofrer por causa dessa doença. Vejam bem a diferença. Nós a lutarmos na Europa para que a Europa investigue melhor o cancro e menos pessoas sofram com o cancro. E o PS a governar o país. E temos no Algarve pessoas que não conseguem sequer iniciar o seu tratamento porque o IPO de Lisboa não dá a resposta que deve dar no quadro do Serviço Nacional de Saúde. Esta é a diferença. O PSD a puxar para a frente e o PS a puxar para trás. PSD, 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 PSD. Também defendemos a criação de uma Força Europeia de Proteção Civil. Nós sabemos os perigos que temos neste momento por causa das alterações climáticas. São os incêndios que todos nós vimos e que o PS não consegue combater com a eficácia devida. Chega ao dia 15 de maio. Não tem pago as dívidas, não pagou as dívidas que tinha a pagar ao Ciresp, e se o Ciresp funcionava mal, corremos o perigo de vir ainda a funcionar pior. Chega ao dia 15 de maio, o dia em que tinha de ter todas as aeronaves preparadas para levantar no caso de ser necessário, e uma grande parte delas estão no chão e não conseguem levantar. O PSD a puxar para a frente, a querer que a Europa também tenha uma força de proteção civil. O PS a puxar para trás, a governar nos termos que nós estamos a ver e com os resultados que temos tido. Mas o PS também puxa para trás na economia. Eles dizem que a economia não está mal todo e que os portugueses estão contentes. Os portugueses que estão contentes são aqueles que comparam a economia neste tempo do Partido Socialista com o tempo da Troika, em que não havia margem para nada por força do desgoverno socialista que tínhamos tido antes em Portugal. Não se pode fazer essa comparação, porque essa comparação não é justa. E para lá disso, foram eles que nos levaram até à Troika. Porque
se nós olharmos para a economia como deve ser, não temos em Portugal qualquer estratégia de crescimento económico sustentada. Uma estratégia que permita que haja melhores empregos e, acima de tudo, melhores salários para Portugal. Se nós queremos melhores empregos, se queremos melhores salários, temos de ter uma estratégia para isso. Portanto, quando ouvimos o PS dizer que promete melhores empregos e melhores salários, é mentira, porque para poder fazer isso tinha de já estar a trabalhar com a intenção de o fazer e não a distribuir por todos tudo o que tem e parte do que não tem. Tivemos dos piores crescimentos económicos na União Europeia ao longo destes quase 4 anos de funcionamento desta solução de esquerda em Portugal. Não fizeram nenhuma reforma estrutural e não há desenvolvimento sem reformas estruturais. E não fizeram reformas estruturais porque elas dão trabalho e normalmente são impopulares, só têm resultados no futuro. E como o PS olha para o presente e não olha para o futuro, não fez uma única reforma estrutural. Baixou o investimento público para patamares inferiores ao do tempo da Troika, quando era o PS que dizia que o investimento público era nuclear para o desenvolvimento. Não é assim tão nuclear, mas eram eles que diziam e agora fizeram exatamente o contrário. E nós lembramos-nos de quando o ministro Vítor Gaspar chegou à televisão e disse que íamos ter um brutal aumento de impostos. Hoje quase que teríamos de ter saudades desse brutal aumento de impostos, porque com a governação do Partido Socialista, em cima dessa carga fiscal, veio ainda mais carga fiscal. E nós temos hoje em Portugal o recorde desde sempre de maior carga fiscal. Os portugueses nunca pagaram tantos impostos como estão a pagar agora com a governação do Partido Socialista. PSD! 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 E provavelmente também já devem ter ouvido o Governo e o PS a dizerem que baixaram a dívida pública, a querer pôr essa medalha ao peito. Mas quando eles dizem isso, estão-vos a enganar. A dívida pública aumentou, vai aumentar até ao fim deste ano cerca de mais 20 mil milhões de euros do que aquilo que era em 2015. Eles jogam na atrapalhada. Aquilo que baixou foi a relação entre a dívida e o produto. Não precisam de ser economistas, não percebem bem o que isso é. Pois é a relação entre a dívida e o produto. A dívida ela própria é mais alta do que era em 2015. Não é verdade aquilo que eles estão a induzir no pensamento dos portugueses. Mas também na Europa nós temos de fazer por conseguir uma reforma da União Económica e Monetária. Uma reforma que nos permita que a economia portuguesa possa ser mais competitiva e possa ter melhores condições de oferecer os tais melhores salários e melhores empregos. Mas também que consiga outra coisa. Que consiga, e não é difícil, através do escrutínio do Banco Central Europeu, evitar que em Portugal se volte a passar a vergonha que se passou com a banca, que põe os portugueses a pagar os impostos que todos nós sabemos. E eu fico admirado quando vejo ministros deste governo dizerem que estão indignados com aquilo que aconteceu com o João Berardo, quando eles eram também parte deles ministros do governo do PS, esfiado pelo engenheiro Sócrates, que manipulou o que era preciso manipular para que tivesse acontecido à Caixa Geral de Depósitos tudo aquilo que aconteceu. Tem de haver recato. Se não houver outra coisa, pelo menos que haja recato nas afirmações. E, meus amigos, outra que ouvimos esta semana no quadro da degradação dos serviços públicos. Ela é notória, como já aqui disse Paulo Rangel, no Serviço Nacional de Saúde. Ela é notória naquilo que são as reformas a que as pessoas têm direito
ao fim de descontarem mais de 40 anos e depois têm de ficar um ano à espera que lhe deem aquilo que é o seu justo direito. E que se fixe uma coisa, que não há dúvida nenhuma sobre isso. Quando a Segurança Social, completamente desgovernada, faz uma coisa destas e deixa as pessoas um ano e tal à espera, não estão a prejudicar aqueles que têm reformas de 3 ou 4 mil euros. Estão a prejudicar os mais desfavorecidos, aqueles que têm de receber a reforma para viver. É isto o socialismo? Isto é que é ser de esquerda? Isto é, olhar para os mais desfavorecidos? Mas esta semana também ficamos a saber mais uma. É que agora, quando queremos tirar o cartão do cidadão, há sítios no país onde demora mais de 6 meses. É isto que eles estão a fazer aos serviços públicos. Até o cartão de cidadão, já o simplex que eles tinham criado, agora, para um simples requerimento, como é o cartão de cidadão, é preciso fazer marcação em algumas regiões do país com mais de 6 meses de antecedência. E eu não vou ficar aqui agora a noite toda a relatar aquilo que é a degradação dos serviços públicos que tem acontecido nos últimos 3, 4 anos em Portugal. Mas não posso deixar de referir a questão dos transportes públicos. Todos nós vimos o Partido Socialista e o Governo deitar foguetes porque conseguiram baixar os passos sociais em Lisboa e, em parte, no Porto. O primeiro erro foi que baixaram em Lisboa e no Porto e esqueceram o resto do país, dando apenas umas migalhas para o resto do país. E porquê é que isto é assim? É que em Lisboa e no Porto é onde está a grande parte do eleitorado. Os outros podem ficar esquecidos porque lá não conseguem muitos votos porque há poucas pessoas. Isto não é correto, nem é justo. Nós temos de tratar os portugueses todos por igual. Mas ficou o gato escondido com o rabo de fora. Porque se a ideia era pôr mais portugueses a andar de transportes públicos, porque eles passaram a ser mais baratos, e a ideia de pôr mais portugueses a andar de transportes públicos é uma boa ideia, agora o gato, como eu digo, estava escondido com o rabo de fora, porque na verdade o que eles queriam era baixar os passos para terem efeito agora nas eleições e não cuidaram de melhorar a oferta e agora o problema é que a procura, que já era grande, agora ainda é maior, é superior à oferta e as pessoas pagam os passos mais baixos, mas não têm condições para serem transportadas. E por isso, os portugueses que vivem na margem sul do Tejo e fazem o seu transporte de barco, no outro dia, por falta de barcos, quando quiseram regressar a casa, tiveram de dormir ao relento no Terreiro do Paço, porque, entretanto, não havia capacidade de resposta. E não havia capacidade de resposta porque a intenção era conseguir dizer que os passos são mais baratos para ter votos e não fazer o investimento que deve ser feito e não cuidar de preparar as coisas como devem ser preparadas para servir decentemente as populações. E pior ainda, talvez a ligação urbana mais forte de Portugal, que é entre Sintra e Lisboa, está cada vez pior. E também tivemos notícias que nessa ligação os passos são mais baratos, mas não há comboios, porque eles supriram mais de 60 comboios nessa ligação entre Sintra e Lisboa. Isto não é sério, isto não é forma de se fazer política. Nós, para fazermos política, não podemos olhar para as eleições. Nós, para fazer política, temos de olhar para o país, olhar para as pessoas e servir as pessoas como deve ser, sem fogotório. PSD! PSD! Temos também, 2 a 8, uma oportunidade. A oportunidade de mostrar ao Partido Socialista que os portugueses não estão de acordo, que os portugueses não podem apoiar um governo em que utilizam o poder para meter os familiares e amigos do Partido Socialista por tudo quanto é administração pública em Portugal. Sá Carneiro dizia primeiro Portugal, depois o PSD,
e depois nós próprios. O PS diz primeiro a família, depois o PS e depois Portugal. Temos a oportunidade de dizer que não aceitamos isto. E vou terminar com aquilo que já praticamente não é preciso dizer, pois antes de mim todos o disseram e em todas as sessões o repetimos porque é o mais importante. No fim, no domingo, nós vamos votar numa lista e vamos votar em pessoas em concreto. Nós vamos votar em ideias, mas vamos também votar em pessoas que têm de ser capazes para levar avante essas ideias. O Partido Socialista escolheu fazer a sua lista como se fosse uma prateleira dourada, onde arrumam lá os antigos governantes do PS, seja do tempo do engenheiro Sócrates, seja agora do tempo do Dr. António Costa. Nós optamos por uma lista onde nós temos jovens e menos jovens, onde temos pessoas de todo o território. E aqui em Braga, Vila Real, Bragança e Viana do Castelo, temos o Zé Manuel Fernandes, que tem dado provas evidentes de ser um excelente deputado, é mesmo o melhor deputado português no Parlamento Europeu. Mas temos também uma lista com uma distribuição de competências como deve ser. Temos pessoas capazes de entender e de participar as diversas temáticas que se discutem no Parlamento Europeu. E temos ainda uma lista, e agora falo para todas as senhoras que aqui estão, temos uma lista que tem mais mulheres do que homens. Caras e caros amigos, temos argumentos mais que suficientes para puxar os outros para votar e para puxar os outros para votar no PSD. Temos propostas para a Europa, temos uma lista melhor que todos os demais e temos ainda uma fraca governação do PS a merecer um cartão amarelo. Estou seguro que 2-8, a esta hora, já sabemos qual é o resultado e que o resultado vai premiar tudo isto que fizemos e tudo o que queremos fazer pelo país. Viva o PSD, viva Portugal, viva a Europa! PSD! PSD! PSD!